Um exemplo clássico que nós temos quando falamos de metal de sacrifício é o que acontece nos cascos das embarcações, dos navios petroleiros, por exemplo. Então vamos considerar um estudo de um navio petroleiro do tipo Suezmax, que foi fabricado no estaleiro Atlântico Sul em Pernambuco. Vamos tomar ele como exemplo. A gente sabe que o casco, né, do navio, ele é feito de aço, e esse aço é uma liga metálica, cuja composição principal aí, para nós, que nos interessa aqui, é o ferro. E nós sabemos que o ferro é um metal que está passível de sofrer oxidação pela ação do ambiente. E um navio, então, aqui navegando em águas salgadas, a gente sabe que esse processo corrosivo ele é acelerado, né? O ambiente salino, né? Então, ao longo da sua vida útil, esse navio vai estar navegando aí anos e anos nessas águas. Então, nós temos aí uma condição que a própria Petrobras, né, coloca como, né, requisito que essa embarcação ela tenha a sua estrutura resistente à corrosão. Então são tintas especiais, né, que são aplicadas, né, sobre as chapas metálicas, que vai proteger tanto o aço naval quanto as suas soldas, né, da corrosão. Então tem todo um controle de espessura, de camada de tinta aplicada, de qualidade da tinta, né, as condições em que essa tinta foi aplicada, então condições de umidade do ambiente no momento em que foi aplicada essa tinta. Então tem todo um estudo e toda uma técnica para a gente poder estar fazendo a proteção desse aço. Porém, né, ao longo desse tempo de vida útil da embarcação, a gente pode estar usando um mecanismo, vamos dizer assim, para prolongar, né, a durabilidade desse aço. No nosso caso, a gente está pensando aqui no ferro. Então, ao longo, né, do comprimento aqui do casco, a gente pode instalar algumas placas de um outro metal que ele vai ter a função de proteger o aço da embarcação contra a corrosão. Então, aí que nasce o conceito aí de metal de sacrifício ou eletrodo de sacrifício, que seria então um metal que possa se sacrificar, ou seja, sofrer a corrosão para preservar um outro metal. Então a gente quer preservar o casco da embarcação, que é de ferro, então a gente precisa instalar ao longo aqui do casco umas placas de um outro material metálico, que este sim vai sofrer corrosão no lugar do ferro. Por isso que ele recebe esse nome de metal de sacrifício. Para isso, a gente precisa, então, olhar aquela tabela de potenciais de oxidação das substâncias para a gente encontrar qual seria o metal mais adequado para funcionar como metal de sacrifício. Então, esse metal de sacrifício, que a gente também chama de ânodo de sacrifício, ele normalmente, né, na indústria naval ou mesmo na instalação de tubulações de água e esgoto, a gente costuma usar o magnésio, porque ele possui um potencial de oxidação maior do que o ferro, ou seja, ele é mais reativo que o ferro. Então a prioridade, né, no ataque corrosivo vai ser no elemento que for mais fácil de ser oxidado. Então o ambiente vai atacar primeiramente o magnésio. E aí o processo de oxidação do aço, né, da tubulação de aço ou do casco do navio vai ser retardado, vai ser então protegido pelo magnésio. Se a gente pega aqui então da tabela de potenciais de oxidação, olha o cobre. No caso, todos esses elementos que a gente está colocando aqui, eles estão recebendo elétrons. Então, esses valores que estão entre parênteses aqui estão representando potenciais de redução. Então, para o cobre, né, que está na forma iônica, ao receber 2 mols de elétrons e ser reduzido a cobre metálico, então o NOx dele aqui fica 0, isso requer uma energia, né, de mais 0,34 volts, ou seja, é um processo espontâneo. O cobre ele tem tendência a receber elétrons. Esses dados, né, esses potenciais aqui, que é a nossa força eletromotriz, elas foram tiradas de dados empíricos, né, então foram feitos experimentos com base no gás hidrogênio. Então, esses valores sempre em relação ao hidrogênio.
Já o chumbo, ele possui um potencial de redução de menos 0,13. Então, em relação ao hidrogênio, ele não tem tendência a ganhar elétrons, e sim a perder, já que o seu potencial de redução deu negativo. Então, você olhando todos aqui os valores, qual seria o metal mais indicado para você estar usando para proteger o ferro, se fosse uma tubulação de aço? Só a gente olhar aqui, ó, o ferro, ele tem um potencial de menos 0,44. Então, para que ele seja oxidado, né, vai ser liberada uma energia de 0,44 volts. E para ele ser reduzido, menos 0,44. Então, toda vez que você vê que o número está negativo, é porque ele tem mais tendência a se oxidar. Então, quando a gente olha essa tabela de potenciais de oxidação e redução, vamos localizar aqui o magnésio. Ele está aqui. Então, para o magnésio se oxidar, você tem uma energia aqui de mais 2,36, 2,36 volt, né? Essa é a tensão, né? A voltagem, né, necessária para, por isso que está aqui em volts, né? Para que ocorra a perda de 2 mols de elétron, né? Então, do magnésio metálico. Então, você pode ler, então, da direita para a esquerda. Então, o magnésio, ele se oxidando, você vai ter aqui magnésio 2+, mais 2 mols de elétrons. Já o ferro, que é o componente aqui do aço, para ele se oxidar, a energia é de mais 0,44, ou seja, o potencial de oxidação é maior do magnésio do que o ferro. Então, se eu combino esses dois metais juntos, qual vai ser o mais fácil de oxidar? O que tiver o maior potencial de oxidação. Então, entre o magnésio e o ferro, nós temos, então, o magnésio com mais tendência a perder elétrons. Por isso que, nesse contexto aqui, né, no caso real de uma embarcação, o ambiente, né, as condições ambientais aqui vão ser favoráveis a oxidar essas placas de magnésio. Logicamente que quando a embarcação ela precisa atracar para fazer a manutenção, né? Geralmente em torno de 5 anos, aí depende do tipo e do porte da embarcação. Essas placas, né, são substituídas, porque elas já vão estar, né, corroídas. Vai ter uma perda de massa considerável e elas precisam ser repostas. A quantidade, né, que se coloca aí também depende do comprimento aqui da embarcação.